A depressão ainda é considerada uma doença muito estigmatizada e existem muitos preconceitos com relação a essa doença. E para quem sofre com esse mal, é muito difícil encontrar meios de superação, devido aí ao fato da depressão ser muito incapacitante. E aí, nesse ponto, né, que entra o apoio da família, né? A família, nesse momento, é fundamental. E a proposta hoje desse vídeo é ajudar você, familiar, que tenha parente ou amigos com depressão e muitas vezes não sabe como falar ou como interagir com ele, né? Bom, vou começar de um jeito básico, né? Começar partindo do pressuposto que nós somos seres únicos e que cada um possui uma história e uma vivência. E muitas vezes os movimentos que fazemos é colocar sobre o outro a nossa vontade, sem de fato compreender qual que é a dor do outro. A gente perde o poder de ouvir, de ser empático com essa pessoa e os preconceitos e estigmas que costumam ser relacionados a transtornos psicológicos podem resultar, entre outros problemas, em tratamentos mal realizados. Sabe aqueles métodos paliativos sem comprovação científica, em meio de tantas incertezas que a própria doença nos traz, a família se vê perdida, porque não sabe como interagir com essa pessoa que apresenta um quadro de depressão. E o resultado disso é um esforço negativo da doença, fazendo com que essa pessoa piore ainda mais o seu quadro. Então, a primeira dica, o primeiro ponto para você não fazer, comparar a situação dela com a de outras pessoas. Apontar que há muita gente com problemas piores, não ajuda o deprimido a se sentir melhor. É muito comum um amigo poder achar que comparar pessoa com uma depressão, com alguém que perdeu um ente querido, ou que foi à falência, que foi desempregado, é um jeito de oferecer uma perspectiva. Mas mesmo bem intencionado, o gesto não oferece nenhuma empatia. Vamos pensar, a pessoa já está ali toda fragilizada, não porque ela quer, mas sim porque a própria condição da doença a fazem se sentir assim. Aí chega uma pessoa com a intenção de ajudar e faz essa comparação. O que você acha que vai acontecer? Ela vai se sentir mais culpada. E um dos sintomas da depressão que vem associado aí com outros é a culpa. Aí, com esse comentário, você reforça a condição que já está ali. E ela vai se sentir mal, mais triste, mais impotente. Não houve empatia, não comunicou. Por isso, não compare. Eu sempre falo, os motivos pelos quais os indivíduos entram em depressão são muito diversos e particulares, e nem sempre são causados por fatores externos, como algum acontecimento negativo. Portanto, é importante a gente entender como a depressão é uma doença, o impacto que ela causa na vida do deprimido é independente de um gatilho. A segunda coisa que você não deve fazer, olha aí pelo lado positivo. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. Dentro das principais características da depressão existe a prevalência de pensamentos negativos e a dificuldade de acreditar que tudo vai dar certo. E esse sintoma é causado pela condição da doença, ou seja, não depende de um esforço de olhar pelo lado positivo. E essa condição deve ser tratada com ajuda profissional, porque existem muitas variáveis envolvidas. Não é que o deprimido esteja resistindo a ser mais positivo ou otimista. Ele simplesmente não consegue. Sabe por quê? Porque existe uma química cerebral sendo modificada. Estudos comprovam que a depressão ela causa queda dos neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, que são a serotonina, a noradrenalina. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa condição química também. E a terceira dica, o terceiro ponto para você não fazer, é fazer a seguinte pergunta para um depressivo: o que está de errado? A depressão é uma condição estigmatizada e olha que tem muita gente que ainda não encara como doença. Então, perguntar para um deprimido o que tem de errado com ele é uma forma de não acreditar no sofrimento dele. E o pior é ainda sugerir que os seus sintomas é causado por comportamento próprio. Você nunca fale para um deprimido: sai dessa, vamos seguir em frente.
A depressão é uma doença que exige tratamento profissional e ela pode ter várias consequências graves. Não depende de um simples esforço individual ou corriqueiro, tipo de sair para trabalhar, ou estudar, ou ir para uma academia. É muito mais complexo. Depressão não é frescura, gente, é uma doença. Uma outra situação bem comum, né? E vou falar como uma quinta dica. É a seguinte frase: eu sinto muito, eu não posso te ajudar. Muitas vezes um deprimido só precisa ser ouvido, ou entender que a sua dor é compreendida. Se colocar no lugar do outro é fazer gestos simples, oferecer um abraço, um ombro amigo, oferecer uma comida, ou levar uma pessoa até um psiquiatra, já tem um benefício maior do que o esperado. Mas atenção, sempre há meios para ajudar alguém com depressão, mas o apoio profissional ele é indispensável. A sexta e última dica que você não pode dizer a um deprimido: não se preocupe, você vai estar melhor amanhã. Gente, pelo amor de Deus. Aqui vale o mesmo princípio daquela frase. Ah, vai em frente, você vai sair dessa. Cadê aquela pessoa forte, guerreiro, determinado que eu conheço? A depressão é uma doença que exige um acompanhamento profissional e que para que o doente possa se recuperar e retomar a sua vida normal, é necessário, sim, essa intervenção profissional. Não é uma tristeza passageira que vai passar de um dia para o outro, mas diz respeito a algo muito mais sério. É uma doença. Então, como toda doença, ela tem um tempo para ser tratado. Um outro problema de se ouvir hoje, principalmente nas cidades pequenas: ah, para que você vai procurar um médico ou psicólogo? Isso é coisa de doido. Gente, infelizmente ainda tem esse preconceito contra a terapia, né? Para casos de doenças e transtornos mentais, apenas profissionais da saúde, como psiquiatra, psicólogos, só eles que podem indicar o melhor tratamento para a depressão. Então, evite fazer sugestões sobre tratamentos de alguma coisa que terceiros falou. A depressão possui vários graus. O que dá certo para um pode não dar certo para você. Então procure se informar sobre as atividades desses profissionais e deixe esse preconceito de lado, né? E uma outra coisa que as pessoas têm hábito de falar: ah, você deve estar assim por causa disso. Sabe o que significa? Culpar a pessoa pela sua depressão. A depressão ela pode ter diversas causas biológicas, mas nenhuma delas pode ser culpa ou fraqueza de um depressivo. Dizer isso ao depressivo vai contribuir para a piora do seu quadro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com a pessoa, fala para um depressivo, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo, né? E depressão não é frescura, não é frescura, é uma doença grave. E esse mês eu vou falar muito, muito sobre esse tema. Vou falar muito sobre a depressão, né, para que mais informações cheguem a mais pessoas, né? Pequenos gestos podem fazer a diferença, ok? Sou Venilton Genuíno, muito prazer, espero que tenham gostado.